Olá, tudo bem? Bom feriado, desde já. E já que estamos no feriado, acho que nada melhor do que aproveitar vendo filmes. Então eu queria indicar aqui 3 filmes para vocês que têm temáticas teológicas, e a gente comentar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, fique aqui à vontade, faça seus comentários, o espaço também é seu, e indique também vídeos, temáticas que você deseja assistir aqui, a gente vai estar produzindo esses vídeos em breve. Bom, então vamos lá. 3 filmes com temática teológica que você precisa assistir. Começa aqui por esse filme, A Última Tentação de Cristo, do Scorsese. Esse filme é muito interessante, muito bom. Ele sofreu muitas críticas quando foi lançado em 88, inclusive houve ataques terroristas contra o teatro, onde ele foi exibido pela primeira vez. O coquetel Molotov foi lançado contra o teatro, houve uma explosão, e isso depois foi atribuído a um grupo de extrema-direita religioso que assumiu a autoria do atentado. Mas não foi esse o único atentado, houve muitas críticas por parte da igreja. E por quê? Porque nesse filme, Scorsese apresenta um Jesus muito humano. E a humanidade de Jesus escandaliza a gente até hoje. Mas do que trata a história? Baseado no romance A Última Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis, publicado em 51, o filme A Última Tentação de Cristo foi dirigido por Martin Scorsese. O filme apresenta uma história de Jesus, extraída não completamente dos evangelhos, houve aqui uma liberdade do diretor, que apresenta a vida de Jesus e a luta dele contra as várias formas de tentação que lhe são cometidas, incluindo aqui medo, dúvida, depressão, enfim, várias outras questões. E exatamente por isso esse filme foi muito criticado por religiosos, que inclusive, como eu falei antes, fizeram complôs para não assisti-lo, e alguns até chegaram a atos de violência. O enredo acompanha a vida de Jesus, mais ou menos igual aos evangelhos, mas quando estamos na cruz do Calvário, quando Jesus está crucificado, ele recebe a visita de um anjo, supostamente um anjo da guarda, que afirma a ele o seguinte: ele, apesar de ser filho de Deus, ele não é o Messias, então ele não precisava estar ali naquela cruz, e que Deus já estava satisfeito com ele, então ele podia descer e ser feliz. E aí, realmente no filme, ele desce da cruz, se recupera dos ferimentos, se casa com Maria Madalena, constitui família e vive a sua vida. Detalhe interessante é que Jesus, depois de ter vivido durante muito tempo, se encontra com o apóstolo Paulo, que está pregando sobre o Messias, sobre Jesus ressuscitado. E aí Jesus diz a Paulo: olha, esse não sou eu, você está pregando sobre uma mentira. Mas Paulo responde: olha, o meu Jesus é muito mais poderoso do que o verdadeiro, porque o verdadeiro não estava na cruz e não ressuscitou. Mas por que eu queria chamar a atenção desse filme aqui para vocês? Porque ele fala de uma perspectiva que a gente muitas vezes esquece quando pensa em Jesus, que é o fato de ele ser plenamente humano. A fé cristã diz, com todas as letras, que Jesus se esvaziou da sua divindade. Ou seja, diante de nós há um Deus esvaziado, um Deus feito gente. E é exatamente como ser humano, igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz a carta aos Hebreus, é que esse Jesus se apresenta. Portanto, se a construção da nossa própria identidade acontece a partir dos nossos encontros com os outros, de igual forma, Jesus também passou por isso. No universo cristão, sobretudo evangélico, há muita dificuldade em pensar sobre isso, porque na nossa leitura, Jesus é muito mais uma espécie de semideus do que ser humano. Então a gente tem, inclusive, autores e pregadores que dizem que Jesus, já com seus 6, 7 anos de idade, já sabia exatamente o que haveria de ser na vida, inclusive estava feliz por ir para a cruz do Calvário. Bom, essas leituras precisam ser revistas. Já temos aqui no canal, inclusive, vídeos falando sobre o assunto. Vou deixar alguns linkados no final aqui desse vídeo. Mas é preciso rever isso porque se a gente entende Jesus como nosso mestre, na perspectiva cristã, ora, só é possível imitá-lo porque ele foi plenamente humano. Se ele não foi humano, a gente não pode imitá-lo. Portanto, é exatamente nessa humanidade de Deus em Jesus, ou seja, nessa humanização de Deus, em que o cristianismo estabelece a sua maior e mais ousada afirmação. O dogma do cristianismo é afirmar categoricamente que em Jesus enxergamos Deus. Mas Deus aqui, como disse antes, é um Deus esvaziado da sua própria glória, dos seus próprios atributos de onipresença, onipotência, onisciência, para estar entre nós, como ser humano, vivendo entre nós. E isso é um dado interessantíssimo da fé cristã que precisa ser levado a sério por nós. O Rubem Alves já dizia isso, que a humanidade de Deus nos escandaliza. Mas, diz ele, os cristãos viraram cristãos exatamente no momento em que perceberam que, para falar de Deus, era preciso deixar de falar de Deus para falar de um homem, de uma vida, ou seja, de Jesus. E aí, nesse sentido, esse filme aqui ajuda a gente a pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, recomendo A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Segundo filme a ser indicado aqui, O Alto da Compadecida,
Essa aqui certamente é, talvez, uma das melhores comédias nacionais já feitas até então. Lançado em 2000, dirigido pelo Guel Arraes, o filme ganhou muitos prêmios, inclusive melhor diretor, melhor ator para o Matheus Nastergalli, melhor roteiro, melhor lançamento e foi indicado ao melhor filme. O filme é baseado na obra de mesmo nome do Ariano Suassuna, que inclusive disse que o elenco aqui desse filme é um dos melhores a representar a sua peça. E a história é incrivelmente divertida, sensacional, vale muito a pena ser assistida. Inclusive, há duas modalidades aqui para assistir. Uma é esse filme aqui, como eu falei, e a outra é uma minissérie maior, tem mais cenas, que você pode assistir em alguns streamings por aí. Vale a pena demais. Essa obra é incrível e ela traduz aqui vários elementos religiosos, eu não vou aqui abordar todos eles, mas tem um que eu queria falar, que é exatamente a perspectiva vinculada ao Jesus histórico. Porque lá no filme, no finalzinho do filme, aparece Jesus, e Jesus aparece como um homem negro, vivido pelo ator Marcelo Gonçalves, como você está vendo aí na foto. Exatamente isso que eu queria falar com vocês a partir desse filme, que é a pesquisa sobre o Jesus histórico. A gente tem, no nosso imaginário coletivo cristão, a imagem de Jesus branco, pálido, que é um Jesus europeu, um Jesus lido pela ótica europeia. Mas Jesus histórico não tem nada a ver com essa ideia de um Jesus europeu. Ao contrário, ele era um homem da Palestina do primeiro século. E aí esse período em que ele viveu foi um período muito complexo, muito complicado, porque estava dominado pelo Império Romano, que impunha os seus impostos e a sua violência, sobretudo contra os mais empobrecidos, contra os de periferia. Jesus está nesse ambiente. E aí o Jesus histórico que surge até nós não tem nada a ver, como eu falei, com esse Jesus europeu. Ele é, na verdade, muito mais semelhante a esse personagem que aparece na Auto da Compadecida. E por que é importante saber disso? Porque o Jesus europeu é o Jesus que deu o seu apoio, supostamente, ao conquistador europeu, que vem até a África e vem até a América e escraviza outras pessoas para a construção do seu próprio império em nome da fé. Inclusive aqui no canal nós falamos sobre isso uma vez, conversando sobre o filme A Pequena Sereia, e a nova protagonista, a nova Ariel, e aí fazendo vínculos com essa questão do Jesus histórico. Assista aí, vou deixar também vinculado no final desse vídeo. Mas enfim, O Auto da Compadecida é um filme sensacional, merece ser assistido por você, então se esse feriado você tiver a oportunidade, assista, vale a pena. E o terceiro filme dessa lista é A Festa de Babette. Nós já tivemos aqui no canal um vídeo falando sobre o conto que originou esse filme, que é um conto da Karen Blixen. Aliás, esse vídeo é o primeiro vídeo aqui do canal. Então, se você não assistiu ainda, vai lá para assistir. É o vídeo que inaugura esse canal e a gente fala exatamente sobre o conto que deu origem a esse filme aqui. Mas eu queria voltar a essa história para falar do filme dessa vez, porque nesse filme há algumas cenas memoráveis. A gente chegou a comentar lá no primeiro vídeo, mas eu queria reforçar aqui algumas questões. Dirigido por Gabriel Axel, A Festa de Babette é um filme dinamarquês de 1987 e tem um roteiro baseado no conto da Karen Blixen, como eu falei agora há pouco. Esse filme foi a primeira produção dinamarquesa a ganhar um Oscar para melhor filme estrangeiro. E realmente vale muito a pena. A história se passa numa vila muito religiosa, que atualmente é liderada por duas irmãs, filhas do antigo líder religioso e espiritual daquela comunidade. É uma comunidade protestante, então há aqui toda uma liturgia vinculada a questões de dias santos, vinculada ao hábito de orações, de cânticos, mas a vitalidade dessa comunidade acabou se perdendo com o tempo, mesmo porque nós temos aqui, nessa comunidade, pessoas que se odeiam, laços que foram rompidos, então os relacionamentos aqui são apenas superficiais. E isso, claro, se reflete também na própria liturgia daquela comunidade. Então há aqui toda uma perspectiva litúrgica bem ortodoxa, mas cujo conteúdo não tem mais a vida que ela carregava antes. E aí surge naquela comunidade uma mulher chamada Babette. Ela vem da França, ela não fala nada de dinamarquês, mas ela traz uma carta consigo, uma carta de um antigo conhecido das duas irmãs, dizendo o seguinte: olha, cuidem dela, ela sabe cozinhar e ela precisa de ajuda. E as irmãs têm piedade da Babette e acabam aceitando ela em casa e começam então uma vida em comum. A Babette começa a trabalhar na cozinha para as irmãs, começa também aos poucos a atender as questões da própria comunidade e também a participar da liturgia da igreja, dos cultos. E isso faz com que haja um novo fôlego, inclusive, para aquela realidade. Então, é uma questão importante que acontece no filme. Primeira coisa, a Babette recebe um bilhete premiado. Todos os anos, algum amigo dela na França apostava na loteria, e aí, naquele ano, ela ganhou 10 mil francos. O suficiente para ela retornar à França e reconstruir toda a sua vida, deixando aquela comunidade para trás. As irmãs, Felipe e Martina, que aceitaram a Babette, claro, ficam tristes, por um lado, porque sabem que ela vai embora,
mas ficam alegres porque ela ganhou esse prêmio. E a Babette então pede um favor a elas. Ela diz para elas o seguinte: olha, eu sempre estive aqui, eu nunca pedi nada a vocês, mas tem um pedido que eu quero fazer a vocês. O centenário do aniversário do antigo fundador daquela comunidade está se aproximando, e a Babette se propõe o seguinte: eu quero dar um jantar. Eu quero fazer um jantar para vocês como homenagem. E como as irmãs sabem que realmente ela nunca pediu nada, ela sempre esteve ali servindo, elas aceitam e deixam que ela prepare o jantar. E aí os preparativos são gigantes, né? De repente tem encomendas chegando de todos os lugares, tem inclusive uma tartaruga viva que chega até a cozinha na casa de Martina e Filipa, onde Babette está preparando o jantar, e Martina e Filipa ficam muito assustadas com aqueles preparativos que mais parecem preparativos de bruxaria ou algo do tipo. E como elas não entendem que a boca, né, é utilizada apenas para louvar a Deus e não para provar iguarias, assim, então elas se comprometem, junto com o restante da comunidade, a certamente participar do jantar, de forma de gratidão a Babette, mas a não dizer nada, não pronunciar nada, nenhum tipo de elogio àquela comida. E aí o jantar é servido, e entre as pessoas que participam está um general que anos antes havia se apaixonado por uma das irmãs, mas não teve reciprocidade, então acabou se afastando e seguindo a carreira militar. E é exatamente nesse momento do jantar, quando o jantar é colocado diante deles, e o general se espanta, porque ele vê que aquele jantar é o mesmo servido num dos melhores restaurantes franceses, que há anos atrás se gabava por ter tido a única chefe mulher cuidando da cozinha. Ele fica então encantado com aquilo. E aí a Babette manda que os garçons sirvam bastante, né, vinho para ele, para o general. E aí aos poucos acontece uma coisa interessante. A comida, aquele sabor, parece despertar nos moradores da cidade que estão participando do banquete uma espécie de leveza, uma liberdade para si. E aí de repente o general se levanta e faz um discurso. E o discurso dele é esse aí. Barmhärtighet och sannhet mötas. Rättvisa och fröjd ska kyssa varandra. Människan tror i sin svaghet och sin kortsynthet att hon måste göra sitt val här i livet. Och fruktar den risk hon därvid löper. Vi känner fruktan. Men nej, vårt val är utan betydelse. Den tid kommer då våra ögon öppnas och vi omsider inser att nåden är utan ände. Vi ska blott vänta i tillit och mottaga i tacksamhet. Nåden ställer inga villkor. Och se allt som vi har valt blev oss givet. Allt vad vi har avstått från blir oss beviljat. Ja, vi får också det tillbaka som vi har kastat bort. Barmhärtighet och sannhet mötas. Rättvisa och fröjd ska kyssa varandra. E aí algo mágico acontece. Embebidos por essa palavra do general e também pelos próprios pratos que estão comendo, os habitantes daquela comunidade começam a se soltar, começam a falar, começam a rir. Inclusive aqueles que haviam brigado por várias questões econômicas, por exemplo, se perdoam mutuamente, rindo um do outro, pela sua aspereza, pela sua dificuldade de perdoar, e aí se perdoando. Inimigos saem abraçados. E aí o filme termina com duas cenas fantásticas. Uma é fora da casa, onde nós temos todos os habitantes da cidade juntos cantando os velhos hinos daquela comunidade, mas agora com um novo brilho no olhar, com um novo conteúdo expresso, porque de fato agora eles se reencontraram com a graça de Deus e se reencontraram uns com os outros. E a segunda cena é dentro da cozinha da casa lá das irmãs. Filipe e Martina
vão até a cozinha, enquanto a Babette sentada lá entre os destroços da cozinha, louça para todos os lados, uma sujeira incrível. Ela é obviamente cansada. As irmãs se aproximam de Babette e dizem: obrigada, Babette. O jantar foi muito bom. A gente vai sentir muito a sua falta quando você voltar para a França. E aí a Babette solta a bomba. Ela diz: eu não vou voltar para a França. E ela se pergunta: mas como assim? Os 10 mil francos? E ela responde: os 10 mil francos foram utilizados no jantar. Eu era chefe de um restaurante francês muito famoso. E exatamente 10 mil francos é o que custa dar um jantar desse porte para a quantidade de presentes aqui. E olha que incrível isso, perceber que o jantar da graça é um jantar patrocinado pela própria Babette. E nesse sentido, a gente pode aqui trazê-lo para a lógica do Evangelho. Porque o jantar da graça de Jesus é patrocinado pelo próprio Jesus. O Deus de toda graça, diz o apóstolo Pedro, derramará sobre vós graça sobre graça. Essa realidade do Evangelho é muito clara nesse livro e também nesse filme. E vale a pena, então, assisti-lo tendo isso em mente. Bom, é isso, pessoal. 3 filmes que eu espero que vocês tenham gostado. Assistam se puderem, comentem aqui o que acharam desses filmes. E, claro, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E a gente se vê num próximo encontro. Um abraço e até lá.